hábil para ir à faculdade, chegar no horário e sair no horário. Então, aconteceu de termos essa estratégia, né? Então, agradeço e vamos... Já está gravando? Deixa eu ver se está gravando. Sim, tá parecendo que sim. Tá? Tá gravando, tá Hum. gravando. Então tá. A gente vai deixar também disponível os colegas que porventura não conseguirem ingressar a tempo, enfim, ou tiverem alguma dificuldade de ingressar agora, nesse horário, vamos dizer assim, fica à disposição no Moodle, né, para consulta depois, né? Espero que a atividade na semana passada tenha sido proveitosa, me parece que foi, né? Acho que todos se referiram. Eu sei que eu acho que foi o Aita que não conseguiu fazer a atividade, a gente vai fazer uma depois, sem dificuldade nenhuma, né? Não se preocupe, não será prejudicado, né? E hoje, então, né, o nosso tema ele gira em torno do direito agrário e do direito ambiental, né? E, nesse sentido, estudar a própria função socioambiental da propriedade rural e os seus desdobramentos práticos, tá? Os seus desdobramentos práticos que são bastante relevantes, né, para efeito de dimensionamento da própria exploração da área, né, do imóvel rural, da sua exploração econômica e a compatibilização com a proteção do meio ambiente, né? Porque proteção do meio ambiente, via de regra, né, a gente, no tocante à exploração da atividade rural, acho que tem que combinar, inicialmente, duas disposições constitucionais que são fundamentais aqui, né? Que é o artigo 225 da Constituição, né, que é o que garante, assegura o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, tá? E, portanto, funda, né, tanto a ideia de um direito fundamental à proteção do meio ambiente, como também impõe, seja ao poder público, seja à coletividade, um dever fundamental de defesa, e preservação do meio ambiente, inclusive impondo restrições individuais e coletivas, né, uma vez que ele faz referência, né, ao princípio de solidariedade intergeracional que está na base da proteção do meio ambiente, né, a ideia de que essa preservação e defesa do meio ambiente deve servir às presentes e futuras gerações. Então, aqui há um fundamento importante que faz com que a proteção ambiental, inclusive, possa ter os seus efeitos, né, ou repercutir na restrição a interesses atuais, né, individuais e coletivos, em benefício das chamadas gerações futuras. Tá? E essa regra do artigo 225, ela, para efeito, né, da disciplina de exploração da atividade rural, dos imóveis rurais, ela vai ser associada também ao artigo 186 da Constituição, do qual nós já falamos, quando falamos da função social da propriedade, mas notadamente o artigo 186, inciso 2º, que delimita aquilo que a gente vai chamar de função socioambiental da propriedade rural, né? O 186 a definir a função social da propriedade rural, vai dizer lá, nós já examinamos, né, que ela é cumprida quando a propriedade atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, né, vários requisitos. Dentre esses requisitos, o inciso 2º do artigo 186 vai fazer referência à utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Por isso que muitos autores, inclusive, vão fazer uma referência a essa função socioambiental como uma ideia de função ecológica, né? E de maneira que o uso da propriedade, a exploração da propriedade rural deva atender, né, a uma ideia de equilíbrio ecológico dos vários elementos que formam aquele meio ambiente, né? E nesse caso específico, né,
a chamada função social, socioambiental da propriedade, nesse ponto vai ter, né, uma compreensão, digamos assim, como um elemento inerente à propriedade, né, de maneira que não se poderá considerar, né, quando a gente fala em função social, não se vai considerar necessariamente como um limite, né, ao exercício da propriedade, mas como algo inerente à própria noção de propriedade rural e, nesse sentido, a exploração deste bem-estar, dever ter em consideração essa função socioambiental e essa ideia de equilíbrio ecológico. Eu imagino que vocês já tenham, em algum momento, examinado, né, os temas relativos à proteção do meio ambiente, não sei se exatamente é uma disciplina de direito ambiental, eu não me recordo agora o semestre em que essa disciplina é dada, né, o chamado direito ambiental nacional e internacional, mas você sabe, né, que, digamos assim, na base da proteção do meio ambiente no direito brasileiro, nós temos uma norma de fundamental importância, que é anterior, inclusive, à Constituição, que é a Lei 6.938, de 1981, que instituiu o Plano Nacional do Meio Ambiente. E essa Lei 6.938 de 81, inclusive, definiu, né, o que é o meio ambiente. Então, a definição legal do que é o meio ambiente, no artigo 3º, inciso 1º, né, que vai referir o meio ambiente como um conjunto de condições, leis, influências e interações, né, de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Tá? E esta noção de meio ambiente vai impregnar toda a legislação, essa noção legal, essa definição legal de meio ambiente vai impregnar toda a legislação, inclusive determinar a própria interpretação da Constituição. E, nessa medida também, determinar a interpretação que se dá quando se faz referência à proteção ambiental e ao uso dos recursos, também a lei da reforma agrária, que nós já tratamos aqui, né, a Lei 8.629 de 1993, que vai referir, né, dentre as obrigações atribuídas ao proprietário na exploração do imóvel rural, vai estar, né, a adequada utilização dos recursos naturais, né, e com uma definição também, né, que vai se considerar como adequada a utilização dos recursos naturais disponíveis quando a exploração do imóvel for feita respeitando a vocação natural da terra, de modo a manter o potencial produtivo da propriedade. Então, vincula muito essa noção de produtividade à noção de respeito, né, à adequada utilização dos recursos naturais. E, ao mesmo tempo, né, quando impõe uma obrigação de preservação do meio ambiente, define também o que seria esta obrigação de preservação do meio ambiente, né, como sendo a manutenção das características do meio natural e da qualidade dos recursos ambientais, numa medida adequada para a manutenção do equilíbrio ecológico. A ideia de equilíbrio ecológico aqui, de novo, tá? E da propriedade, saúde e qualidade de vida, né, das comunidades vizinhas àquela propriedade. Está no artigo 9º, parágrafos 2º e 3º da Lei 8.629 de 93. Agora, claro, até aqui está muito bem, até aqui são grandes expressões retóricas, né? Como é que isso impacta diretamente na exploração do imóvel rural? Claro, frente a todos os condicionamentos que se vão estabelecer em favor da proteção ambiental nos mais variados âmbitos das relações, mais variadas relações jurídicas, né? Desde, vamos ver nas aulas seguintes, né, o requisito de uma exploração adequada, ambientalmente adequada do imóvel rural será considerado, por exemplo, para efeito de concessão de um financiamento, né, portanto, para concessão de crédito rural. Né? Você vai ter que demonstrar lá que de alguma maneira, respeita estas regras, ou ao menos não as desrespeita, e, portanto, não terá condenações ou
eventualmente, identificação de infrações à legislação do meio ambiente, né, pode ser estabelecido como uma condição para a concessão do crédito, uma outra relação acessória com a exploração do imóvel rural. Até normas que afetam, né, influenciam diretamente, interferem diretamente na exploração, delimitando mesmo o exercício da autonomia privada por aquele que explora o imóvel rural, né, e nesse sentido, limitando, né, inclusive em termos de extensão ou de qualidade essa exploração do imóvel rural. Né? Onde é que nós vamos ter isso? Né? Fundamentalmente na legislação que vai buscar preservar, né, especialmente a chamada vegetação nativa. Né? E essa vegetação nativa, e essa legislação, especialmente, né, tem uma longa tradição no direito brasileiro, isso vem basicamente desde os anos 30 do século passado, mas que hoje, né, vai estar positivada em leis mais recentes. Isso estava, por exemplo, presente lá na Lei do Plano Nacional do Meio Ambiente, se a gente for ver, né, no artigo 9º dessa lei, né, que eu comentei com vocês, 6938 de 81, né, vai constar entre os instrumentos da chamada Política Nacional do Meio Ambiente, vai estar, né, a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo poder público, né, e aí vai, inclusive, exemplificativamente fazer referência, né, às áreas de proteção ambiental de relevante interesse ecológico. Né, isso está no artigo 9º, inciso 6º, da Lei do Plano Nacional do Meio Ambiente. Né? Agora, né, que instrumentos são esses? Que espaços territoriais são esses? Né? Quem vai definir isso de forma mais estrita será o chamado Código Florestal. Mesmo antes disso, é importante dizer, mesmo antes de uma definição mais específica, desde a Lei do Plano Nacional do Meio Ambiente, se vai considerar, né, que todos os deveres que se vão impor por lei, né, aos proprietários rurais na exploração da sua propriedade, né, passam a ser considerados, isso é gradual, mas se consolida, especialmente a partir dos últimos 20 anos, né, como sendo espécies de obrigação, as chamadas obrigações propter rem, né, ou seja, obrigações da própria coisa, que gravam a coisa. Então, independentemente de quem seja o proprietário atual, no momento em que a infração a qualquer condicionamento dessa legislação de proteção ambiental seja identificado, né, sendo obrigação propter rem, você sabe, estudar o direito das obrigações, né, o sujeito passivo da obrigação, o devedor de eventuais obrigações relativas a infrações à legislação de proteção ambiental é o proprietário do imóvel, né, independentemente de ter sido ele ou não quem deu causa à lesão ao meio ambiente, independentemente de ter sido ele ou não quem violou normas de proteção ao meio ambiente. Então, naturalmente, se impor, né, seja sanções administrativas, sejam sanções reparatórias, reparação civil, né, intermediações civis públicas, né, por exemplo, né, tem legitimidade para responder, né, o proprietário atual do imóvel, independentemente de ter sido ele ou não quem deu causa à infração, quem de fato infringiu a legislação. Poderá esse sujeito, uma vez imputado, e não ter sido ele o causador da infração, né, vir a buscar, pela via do regresso, da ação de regresso, né, aquilo que eventualmente tivesse sido prejudicado, né, ou tiver eventualmente tido que responder, né, o conteúdo da responsabilidade, ter que pagar a título de multa ou indenização do efetivo causador. Mas ele não se exime pelo simples fato de dizer que não foi quem causou o dano naquele imóvel. Ao contrário, né, ele responde,
né, por este dano, não responde administrativamente por eventuais infrações, né, e busca, pela via do regresso, né, ressarcir-se daquele que eventualmente expendeu em razão dessa imputação do causador do dano, por exemplo, do antigo proprietário, eventualmente de um arrendante, de um arrendatário, né, do imóvel, que não tenha sido demandado, que não tenha vindo a responder por isso. Isto hoje é largamente reconhecido, consolidado, entendimento na jurisprudência brasileira. E aqui, muito importante, tanto se atribui ao proprietário, quanto nas hipóteses em que o proprietário não é identificado, né, também ao possuidor, né, quando é uma hipótese de posse da terra, né, ou do imóvel rural, também ao possuidor. Bem, mas, como eu dizia a vocês, quem vai dar, por outro lado, concretude, né, a esses limites da exploração do imóvel rural, limites que eu mencionei, inclusive, do ponto de vista de extensão da exploração, ou da exploração na extensão, não em toda a extensão do imóvel, será legislação específica que hoje é consolidada no chamado Código Florestal. E aqui no Código Florestal, na sua segundo a legislação vigente, até é preciso ter muita atenção. Quando nós falamos do Código Florestal, nós vamos estar falando da Lei 12.651 de 2012, né? 12.651 de 2012. E chama a atenção, né, que é preciso ter claro esta lei, por quê? Porque ela, embora seja atribuída a ela e tratada como tal, de forma consagrada como Código Florestal, a lei em si não usa a denominação Código Florestal, né? Ela é chamada de Código Florestal sem que o legislador lhe tenha atribuído essa condição. Então isso é muito importante, né? Porque às vezes o sujeito mais desavisado vai buscar pesquisar o Código Florestal e hoje o Google certamente ajuda, né? Mas se assim não fosse, no mínimo vai desconfiar, né? Cadê o Código Florestal de uma lei que não é denominada como tal, né? Diferente de outros códigos, né? Institui o código tal ou qual. Aqui não. Aqui não há, né, seja na ementa, no texto, a referência à lei como sendo o Código Florestal, né? A ementa da lei, né, dispõe sobre a proteção de vegetação nativa, etc, etc, etc. Bem, mas esse Código Florestal vai trazer dois instrumentos fundamentais para a concretização desse direito à proteção do meio ambiente, na limitação do exercício da autonomia privada e do exercício da propriedade propriedade rural, né, por aqueles que a exploram, né? E esses dois instrumentos serão, respectivamente, a chamada área de preservação permanente e a chamada reserva legal. Tá? A área de preservação permanente, que está prevista no artigo 3º, inciso 2º, né, do chamado Código Florestal, ela vai dizer, ela vai ser definida nos seguintes termos, né? Diz o artigo 3º, inciso 2º, dessa Lei 12.651 de 12. A área de preservação permanente, APP, é a área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico da fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Né? Essa é a definição do artigo 3º, inciso 2º, da Lei 2651, né, do Código Florestal. A partir daí,
A doutrina, especialmente a doutrina de direito ambiental, muito mais, uma doutrina muito mais, digamos assim, desenvolvida, né, muito mais ativa do que a do direito agrário, por exemplo, tá? Ela vai estabelecer alguns critérios para se entender, né, o que se trata quando a gente fala de área de preservação permanente. Primeira coisa, né, chamadas APPs. A primeira coisa é de que é uma área específica que não necessariamente, né, é uma floresta, né? Ela pode ser uma área coberta por vegetação de todo tipo, inclusive por vegetação exótica, né? Não precisa ser vegetação nativa, né? Eu sempre lembro, nesse caso, nessa ideia, né, aquelas situações em várias regiões do Brasil, mas notadamente no Nordeste, em que se plantava, ou se planta até hoje, né, até sob a forma extrativa em certos momentos, coqueiros, da coco, né, que não é tipicamente uma vegetação nativa. Né, o coqueiro não é uma vegetação nativa em muitos terrenos, mas ele lá é plantado, nasce por qualquer razão, né, enfim, por circunstâncias várias, mas não pode ser considerado vegetação nativa. Né. No momento em que alguém, por qualquer razão, deseje derrubar esses coqueiros, muitas vezes aconteceu isso, derrubar os coqueiros para fazer outra coisa qualquer na área, né? Às vezes até construções e tal, etc. Né? Mudar o modelo de exploração também aconteceu, né? Pecuária, por exemplo, então tirar os coqueiros para colocar boi, né? Se entendeu, né, naquelas situações em que havia as condições para a delimitação da chamada área de preservação permanente, que não era possível. Né? E aí houve toda uma discussão, né, se essa área de preservação permanente, por isso hoje o conceito está definido, né, deveria ou não ter a exigência da chamada mata nativa, né, de árvores nativas. Não mais. Né? Pode ser todo e qualquer tipo de vegetação que contribua, de algum modo, com o equilíbrio ecológico. Tá? E nesse sentido, então, tá? Não precisa ser vegetação nativa. Tá? A própria área de preservação permanente tem, né, uma previsão expressa na Constituição, artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3º, faz referência expressa. Né? A ideia dessa proteção, o nome está dizendo, né, é de que é uma proteção permanente, né, portanto não é provisória, não é temporária, né, e a sua preservação, claro, se atribui diretamente ao proprietário do imóvel, onde ela se situa, ou dos imóveis, né, porque geralmente são áreas contínuas, não era um imóvel só, né, dos imóveis, mas também à sociedade, ao Estado e à sociedade. Quer dizer, há deveres que se vão impor, uma vez definido uma área de preservação permanente, que não são só o proprietário do imóvel, mas também o Estado, por exemplo, né, toda a ideia, né, dos planos de manejo daquela área que preserve, né, que ajude a preservar a área de preservação permanente, né, a facilitação daquilo que se chama no direito ambiental de funções ambientais específicas, vamos dizer lá, uma área dessas, ela, no exame lá de toda a biodiversidade da área, se identifica que tem lá um determinado animal, uma ave, um pássaro qualquer que, né, tem ali por habitat e com procedimentos de acasalamento, etc., né, de reprodução naquela área. Então, quer dizer, há um dever não só em relação à ideia, não há apenas um dever de abstenção no sentido de não descaracterizar a área, de não derrubar a vegetação, etc., não eliminar a vegetação, mas também deveres positivos, deveres de prestação, inclusive no sentido de permitir, de fomentar a preservação daquela função ecológica. Dá um exemplo assim bem bobo, mas verdadeiro. Né? Vai ter que proteger o ninho lá do bicho, qualquer, né? Um animal qualquer que tenha lá o seu habitat, e daqui a um pouco tem um dever objetivo, né? Um dever de prestação, um dever ativo de proteger os ninhos, né, daqueles animais, né, em relação a riscos
afetação de qualquer ordem, né? Seja humana, seja do que for, né? Então, isso tudo é definido, né, também pela autoridade ambiental, né, pela autoridade ambiental. Aqui não entra, evidentemente, o INCRA, que é a autoridade ambiental tipicamente. Né? E da mesma maneira, né, há uma obrigação que se define, né, de reparação, né, dessas áreas de proteção permanente, de preservação permanente, perdão, né, em razão, sobretudo, quando haja exatamente a supressão indevida de vegetação, independentemente, né, e aí já falamos, né, de quem tenha dado causa à degradação ambiental, seja o proprietário ou não. Né, a ideia de obrigação própria rem aqui, ou seja, quem, uma vez definida a área de preservação permanente, identificado que ali houve uma supressão indevida de vegetação ou uma lesão qualquer, né, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado daquela área, quem deve reparar e vai ser sujeito passivo da obrigação de reparação é o proprietário da área, o proprietário atual, né, independentemente, como eu já disse, dele eventualmente poder buscar eventual ressarcimento via regresso daquele que causou o dano. Aqui, também, nessas áreas de preservação permanente, tá, critérios para a definição, né, dessas áreas. Então, há uma série de critérios técnicos que estão na lei, né, por exemplo, que vão delimitar as áreas de preservação permanente a partir também de cursos d'água que passem, né, por determinados imóveis, né? Então, a partir desses cursos d'água, né, se vai estabelecer, dependendo da largura dos cursos d'água, se vai estabelecer a extensão das áreas de preservação permanente. Então, por exemplo, né, se eu tiver um rio que passe, né, ou que tenha por margeie um determinado terreno, um determinado imóvel rural, que é realmente comum, né, o rio vai ter alguma margem. E essa margem, via de regra, a não ser quando atinja áreas urbanas, tá, ele vai, evidentemente, margear imóveis rurais. Né? Então, quando ele margeia imóveis rurais, né, dependendo da largura do curso d'água, estou falando em rio, mas exemplificativamente, pode ser lago, pode ser o que for, pode ser um guaíba, aqui, né? Mas independentemente do curso d'água, né, de como se classifique, né, mas em relação à largura desse curso d'água, se vai definir critério para a extensão da área de preservação permanente. Então, por exemplo, né, se eu tenho um curso d'água que tem até 10 metros de largura, né, imediatamente na área rural correspondente no imóvel que margeia, né, o imóvel de margem correspondente, a proteção deve ter uma extensão de 30 metros. Né? Então, se eu tenho até 10 metros de largura do curso d'água, né, da margem deste curso d'água para em direção ao imóvel, né, se estabelece uma faixa de área de preservação permanente de 30 metros. E isto vai, digamos assim, aumentando proporcionalmente. Se a largura do curso da água se der entre 10 e 50 metros, né, são 50 metros depois de área protegida da extensão do imóvel. Né, e assim sucessivamente até se chegar a 600 metros de largura, que é uma enormidade. Né? Então, quando eu tenho um curso d'água, um grande rio, por exemplo, né, em que eu tenho, não rio, pode ser até um grande lago, né, Lagoa dos Patos, aqui, dizer, né, quando eu tenho, né, acima de 600 metros de largura do curso d'água, né, na margem, nos imóveis que margeiam esse curso d'água, eu vou ter o correspondente a 500 metros de área protegida, né? De área de preservação permanente protegida. Em relação a lagos e lagoas, né, isso vai ter uma outra
regra, mas também com o mesmo princípio, ou seja, né, a largura do curso d'água, né, ou, no caso aqui que não é um curso, né, mas um lago ou uma lagoa, né, nós temos a extensão que avança sobre os imóveis que margeiam aquele, aquele curso, né, caracterizados, então, como áreas de preservação permanente. Vai haver toda uma outra série de regras, né, de proteção na definição de áreas de preservação permanente, onde se tenha nascente de rio, né, e a extensão a partir dessas nascentes de rio, em encostas, né, e aí lembram que nós já comentamos aqui, né, em relação às encostas, né, ou quando você tem uma declividade do terreno superior a 45 graus, tá, você vai ter uma área de preservação permanente de até 100% na linha de maior declive, né, e assim por diante, né, manguezais, etc. e tal, né, você vai ter toda uma série de regras conforme o tipo de formação, né, seja de vegetação, ou seja, das águas existentes num determinado, próximo a um determinado imóvel, né, você vai ter critérios para atribuição de extensão dessas áreas de preservação permanente. Topo de morro também acontece, áreas com altitude superior a 1.800 metros do nível do mar, né? Então você vai ter uma série de regras que vai ser, que vão, uma série de critérios, melhor dizendo, que vão ser utilizados para atribuição, né, criação dessas áreas e, ao mesmo tempo, para definir a sua extensão. Tá? Qual é a finalidade dessas áreas? É óbvio, né? São finalidades que vão estar postas, inclusive, na Código Florestal, artigo 6º do Código Florestal, né, que vão partir desde contenção de erosão de solo, proteção, né, das chamadas várzeas, né, proteção de exemplares de fauna e flora que eventualmente sejam ameaçados de extinção, a proteção de sítios de beleza excepcional, de valor científico, cultural, histórico, a proteção dos elementos, né, do meio ambiente nas chamadas faixas ao longo de rodovias, né, ao longo de rodovias e ferrovias, né, além de outras finalidades que vão estar estabelecidas na legislação. Eu criar uma área de preservação permanente, né, quer dizer, então, qual é o efeito prático disso? É reconhecer essa área de preservação permanente, ela ser criada, identificada como tal. Qual é o efeito prático? O efeito prático vai, basicamente, ter se dar em relação ao próprio manejo que se vai fazer nessas áreas. Né? Então, pelo artigo 8º do Código Florestal, né, nos imóveis rurais, tá, se vai autorizar o manejo, a intervenção, ou mesmo supressão de vegetação nativa em áreas de preservação permanente, apenas nas hipóteses em que a gente tenha presente, reconhecida utilidade pública, interesse público ou baixo impacto ambiental. Basicamente, esse baixo impacto ambiental significa dizer o seguinte, olha, preserva-se, né, mas eventualmente a necessidade de suprimir, né, para alguma finalidade até econômica, não há problema, né, é possível desde que se demonstre, né, que isso vai ter um baixo impacto ambiental. Como é que se demonstra isso? Via de regra por laudo. Né? Aí vai variar muito, né? Pode ser um laudo do órgão ambiental, como regra. Em algumas situações se admitem laudos particulares homologados pelo órgão ambiental, né, demonstrando, às vezes, olha, vou avançar um pouquinho aqui na exploração ou na construção lá do aviário, né, mas que isso não compromete, assim, a proteção, né, daquela área, enfim. Né, então, isso mediante laudo. Né,
importante, naturalmente, né? Quando fala a lei em supressão de vegetação, não significa dizer acabar com a área de preservação permanente. É a supressão que se dá, tá, a partir, né, desse exame, dessa análise, desses laudos, né, sem prejuízo da função ambiental, né, e do equilíbrio ecológico daquela determinada área. Né? E às vezes, e aqui vai haver, né, também, né, as áreas de preservação permanente, né, uma variação em relação à próprio risco, né, em relação a essa função de lesão, a essa função ecológica, né? Então, em algumas situações vai se admitir essa supressão, vai se autorizar, em outras não. Em algumas determinadas situações, o nível de restrição é maior, por exemplo, em relação a nascentes, né, de rios, né, nas nascentes de rios, basicamente você tem uma restrição muito maior, numa questão que, aliás, é muito própria aqui no Rio Grande do Sul, nós já tivemos grandes questões sobre isso, não tem a ver diretamente com o direito agrário, mas mais precisamente com o direito ambiental, né? Tem uma grande restrição também na legislação em relação a dunas, né? A gente tem muito isso aqui no Rio Grande do Sul, os empreendimentos imobiliários, ou às vezes até equipamentos urbanos, né, que deslocam dunas, né, há uma restrição maior. Né? Aliás, não vamos muito longe, né? Se a gente for no litoral gaúcho aqui, a coisa que mais tem é você achar aqueles ninhozinhos de coruja, né, com a plaquinha, aqui tem uma coruja, assim, né, aparece de vez em quando uma lá. Né? Por quê? Porque isso são áreas, né, de preservação permanente e, né, contam aqui com uma restrição maior em relação a qualquer manejo, por N questões também de natureza técnica, natureza ambiental, né, de preservação dessa função ecológica, desde a coruja até aqueles bichinhos todos que lá estão. Tá? Esses conceitos, né, que autorizam, vamos dizer assim, o manejo de preservação permanente, utilidade pública, direito social, baixo impacto ambiental, né, em alguma medida, parte desses critérios vão estar postos no próprio Código Florestal, no artigo 3º, nos seus incisos 8º, 9º e 10. Né? Então, também, se quiser ir lá examinar. Bem, isso é área de preservação permanente, mas ao lado desse conceito existe um segundo conceito, que é o conceito de reserva legal. O conceito de reserva legal, ele tem uma outra natureza jurídica, né? Porque a reserva legal é tipicamente uma limitação administrativa, né? Expressão do poder de polícia da administração pública, intervenção do Estado no domínio da propriedade privada, né, pelo qual o Estado, então, mediante lei, naturalmente, limita o uso da propriedade. Né? E esse uso da propriedade condiciona o uso da propriedade e limita, no caso específico, a extensão, ou na extensão, o uso dessa propriedade. Se tratando de uma limitação administrativa, né, uma coisa importante é que essa limitação ela não será indenizada. Tá? Não será indenizada, uma vez que o sacrifício, nesse caso, é imposto de forma igual a todos os proprietários de imóveis rurais. Né? O conceito de reserva legal está no Código Florestal, né, no artigo 3º, inciso 3º, né, que vai nos dizer, então, a reserva legal é a área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do artigo 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e proteção da fauna silvestre e da flora nativa. Tá? E aí vem o artigo 12, tá? Do mesmo Código Florestal. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa.
nativa. Lá na área de preservação permanente é exótica ou nativa, né? Aqui, preservação, área nativa a título de reserva legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre área de preservação permanente, observados os seguintes percentuais, etc, etc. É que nós já vamos falar. Nesse caso, né, uma coisa importante é que o artigo 15 o artigo 15 do Código Florestal, ele vai permitir, né, que as áreas de preservação permanente, né, sejam computadas como área de reserva legal, mas com alguns condicionamentos, com algumas regras. O que diz o artigo 15? Será admitido cômputo da área de preservação permanente no cálculo do percentual da reserva legal do imóvel, desde que o benefício não implique a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo, a área a ser computada esteja conservada ou em processo de recuperação, de forma comprovada lá no Sistema Nacional do Meio Ambiente, e o proprietário ou possuidor tenha requerido a inclusão do imóvel no cadastro ambiental rural. Então, eu consigo computar, não preciso ter duas áreas somando, né, porque isso aí até teria. Daqui a pouco você tem uma área de preservação permanente no imóvel, né? E mais a reserva legal, imagine numa área de margem de curso d'água que nós falamos aqui. Eu tenho a área de preservação permanente mais a reserva legal. Se eu teria, no caso, né? E mais a reserva legal, sem poder computar uma na outra. Eu posso perder aí 50% do imóvel, posso perder mais 50% do imóvel, se for um imóvel pequeno, um imóvel rural de pequena extensão, quer dizer, então quase sacrificando a exploração. Então se permite, né, observados esses condicionamentos, que se compute, né, a área de preservação permanente na área de reserva legal. Tá? E aí vem os limites, né? Quais são esses limites da área de reserva legal? O artigo 12, né, do Código Florestal vai fazer a referência aos percentuais. Então, diz o artigo 12 do Código Florestal. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa a título de reserva legal, sem prejuízo da aplicação das normas de preservação permanente, observados os seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel, excetuados os casos do artigo 68 dessa lei. Quais são esses percentuais? Aqui é uma diferença fundamental por força, especialmente da maior ao compromisso, né, do legislador e do Estado com a preservação da Amazônia, né, em relação às outras áreas. Então, né, no caso da Amazônia, né, especialmente a chamada Amazônia Legal, que é a área delimitada por lei, né, como sendo da floresta amazônica, a preservação da mata nativa, né, tem maior impacto, né, tem maior finalidade mais concreta, mais intensa da legislação, então há percentuais maiores. Se a gente for ver lá no artigo 12, né, se o imóvel for localizado na Amazônia Legal, 80% do imóvel tem que ser preservado na área, né, nesse imóvel que seja situado em área de floresta. 35% do imóvel situado em área de cerrado e 20% do imóvel situado em áreas de chamados campos gerais, né? E nas outras regiões, 20%. Né? Nas outras regiões do país, 20%. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, é 20%. Né? Mas nas áreas da Amazônia, por óbvio, né, sendo área de floresta, 80% é muita coisa, né? Para realmente permitir que o sujeito tenha lá uma economia de subsistência, uma coisa e tal, e ponto. Né, e ponto. Ou ainda, né, naturalmente, incentivando, né, modos de exploração rural, né, que preserve a floresta. No caso da Amazônia, o modo mais famoso, conhecido aqui de todos, né, é lá dos seringueiros. Né? Ah, não, seringueiros. Vão lá, sangra uma árvore lá, mas preserva a floresta e tal. Né? Então, quer dizer, eu preservo a mata nativa, mas encontro meios de exploração
econômica daquele imóvel rural. Tá? Da mesma maneira, né, a própria lei vai referir, no caso de fracionamento, tá, do imóvel rural, a qualquer título, inclusive para fins de reforma agrária, tá, o imóvel, o percentual do imóvel vai ser considerado antes do fracionamento, para evitar o quê? Para evitar que o fracionamento do imóvel seja um subterfúgio para permitir, eventualmente, uma exploração, né, de algumas áreas, por vários interesses, né? Uma área que, por qualquer razão, é mais propícia a uma exploração econômica específica, eu não consigo, porque ela está dentro de um percentual maior, né? Aí eu vou fracionando para poder explorar uma determinada área ou outra, né? Isso não é possível, né? Se estabelece que se considera para cálculo do percentual a área anterior ao fracionamento, tá? Outra coisa, né? É possível, tá, que, atendidas certas situações, certas circunstâncias, certos requisitos, melhor dizendo, né? O próprio artigo 12 do Código Florestal vai prever, né, uma redução desses percentuais. Tá? Se a gente for observar lá no artigo 12, no artigo 12, no seu inciso, Acho que é o quinto, professor, que fala sobre a redução de até 50%, isso? parágrafo 5º, né? Parágrafo 5º, Ah, isso, isso. exatamente. Parágrafo 5º. Então, lá, no artigo 12, parágrafo 5º, vai dizer, né, que o poder público estadual, ouvido o Conselho Estadual do Meio Ambiente, pode reduzir a reserva legal para até 50% quando o Estado tiver zoneamento ecológico e econômico aprovado e mais 65% do seu território ocupado por unidades de conservação da natureza de domínio público, devidamente regularizadas e por terras indígenas homologadas. Naturalmente, isto aqui é uma regra que está sendo estabelecida para que estados? Os estados normalmente que integram, né, os estados que integram a Amazônia Legal. Quer dizer, você tem lá o próprio Amazonas, né, que diz respeito ao inciso 1º da Amazônia Legal, né, em que você vai ter a extensão do estado quase que integralmente, né, fortemente coberto por florestas e sob o regime, então, né, de proteção ambiental. Então, naquelas áreas em que eu permito a exploração, até que ela é viável do ponto de vista econômico, né, áreas de margem, próximo a municípios, etc., né, a núcleos urbanos, né, eu consigo, de alguma maneira, compensar, né, essa redução da reserva legal, né, para 50%, que não, uma redução de 80 para 50, mas ainda preservando metade da área, não é pouca coisa, né? Mas, ao mesmo tempo, incentivo a adoção de certos instrumentos, notadamente desse chamado zoneamento ecológico econômico. Né? O que é esse zoneamento? Basicamente vai ser, né, um instrumento de planejamento socioeconômico pelo qual se vai, inclusive, definir vocações de exploração de determinadas áreas, aí entrando, antecipei, né, entrando a questão, por exemplo, dessa atividade extrativa, né, de alguma economia de subsistência, algum cultivo, vamos dizer assim, de espécies, né, que não sejam tão prejudiciais ao meio ambiente, que não ofereçam risco, né, de degradação, etc. E tal. Então, há aqui um elemento de flexibilização, vamos dizer assim, dessas exigências, né, mas, naturalmente, sem perder, né, o objetivo principal de preservação do meio ambiente nesse caso. Bem, ter, né,
ter, né, esta obrigação de instituição da reserva legal, né, impõe aos proprietários, naturalmente, certas obrigações. A principal delas, evidentemente, é a de conservação dessa cobertura nativa, né, e, eventualmente, da reparação, tá, de danos causados ao meio ambiente, especialmente nessas áreas. Mas, né, é importante dizer, se vai admitir algum tipo de exploração econômica da reserva legal mediante manejo sustentável, né, que vai necessariamente ser aprovado pelo órgão ambiental. Né? Então, o que é esse manejo sustentável? Né? Quer dizer, inclusive com propósito comercial. Né? Qualquer tipo de exploração que não cause dano ou risco de degradação daquela área. Né? Evidentemente que não implique na supressão, que é proibida, mas, ao mesmo tempo em que, não havendo supressão, também não se dê causa a qualquer tipo de degradação ambiental. Né? Então, do que a gente vai estar falando aqui, basicamente? Né? O próprio artigo 21 do Código Florestal, né, vai fazer referência, deixa eu ver o 21 aqui, tá? Aqui é livre a coleta de produtos florestais não madeireiros, tais como frutos, cipós, folhas e sementes, devendo-se observar os períodos de coleta e volumes fixados em regulamento, a época de maturação dos frutos e sementes, as técnicas que não coloquem em risco a sobrevivência de indivíduos e da espécie coletada, no caso de coleta de flores, folhas, cascas, óleos, resinas, cipós, bulbos, bambus e raízes. Tá? E, ao mesmo tempo, né, o artigo 22 condiciona esse manejo, né, que não descaracteriza a cobertura vegetal, não prejudica a conservação da vegetação, assegure a manutenção da diversidade das espécies e conduz o manejo de espécies exóticas com a adoção de medidas que favoreçam a regeneração de espécies nativas. Então, quer dizer, não proíbe completamente, mas condiciona fortemente, vamos dizer assim, essa exploração. Certo, meus amigos? Dúvidas até aqui? Não, só uma dúvida mesmo. O Diga, diga, diga. bambu, ele não se enquadra como madeireiro, então, né? Produto madeireiro. Em princípio, não. Em Certo. princípio, não. Só uma curiosidade que quando o senhor estava lendo, eu fiquei vamos. Mas é isso mesmo. Maravilha. Pelo menos aqui eu estou seguindo a lei, né? Também não sou Sim, sim, não. especialista na matéria, mas como Pois é, tem eu também não. madeireiro no caput se exclui o bambu, imagino que, Sim, sim. né, eu esteja excluído com o conceito jurídico. Muito Certo. bem. Muito bem, meus amigos. Então, sendo isso, agradeço aos colegas e na próxima semana estaremos juntos aí presencialmente na terça-feira. Doutora Ana, só na saudação aqui, antes que eu esqueça, que entrou um pouquinho depois, eu não fui tocando e não saudei. Muito obrigado. E na semana que vem também acho que já conseguimos aí, não que seja um problema, uma preocupação, mas atribuir as notas também, colegas. Tá Perfeito. bem? Um grande Certo. abraço, muito obrigado. Tchau, A abraço. gravação vai estar disponível, os colegas que quiserem Perfeito. indicar. Um abraço. Tchau, tchau.